Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 ao 14. A gente já, com certeza, já foi ministrado várias vezes por esse texto, por essa palavra. Aqui Jesus dando alguns ensinamentos aos discípulos, ele fala sobre oração, ele fala sobre algumas coisas interessantes. Eu vou ler pela versão NVI, o pessoal do Data Show, se quiser acompanhar. Mateus 7, do 7 ao 14, perdão. Jesus começa então a falar sobre algumas coisas pontuais e eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor falou no meu coração nessa manhã, e creio que nós, eu, você, todos nós sairemos daqui edificados pela palavra do Senhor. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: que bom que você está aqui, que bom que você venceu o friozinho, a chuva, né? Aurélio, nós temos um visitante, sim, é o Pedro. Está aqui, ó, o filho do Smiley da Débora está aqui. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Pedro está aqui. Já nós vamos apresentar ele. Daqui a pouco tem o Samuel e da Laís também, que está vindo ali. E já outros também que vão engravidar. Enfim, até o final do ano a meta é cumprir mais 3 grávidas aí. Daqui a pouco nós estamos trabalhando assim, com meta de gravidez. Já pensou? Mas glória a Deus por isso. É sinal que nós entendemos exatamente o que a palavra do Senhor diz, né? Filhos são herança dele e ele que determina todas as coisas. Amém? Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, por favor, acompanha no Data Show ali. Diz assim a palavra do Senhor: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Até o versículo 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar. Nós já oramos, nós já fomos ministrados pela palavra do Senhor, pela oração. Eu quero, irmãos, pontuar aqui que eu estou muito contente, muito feliz com tudo que Deus tem feito, com a forma como Deus tem trabalhado, da maneira como Deus tem feito. Sabe, esse final de semana agora, na verdade, ontem, né? Nós tivemos aqui um tempo de oração e de busca tremendo. Obrigado, Fernando. Um tempo de oração e busca da palavra, da presença do Senhor junto com os jovens e os irmãos da oração ali, do departamento de oração, irmão José, Ângelo e todos os irmãos que compõem. E foi uma noite extraordinária, foi muito bom a presença do Senhor, ver Deus agindo na simplicidade das coisas, né? Ver Deus fazendo aquilo que a gente tanto almeja. E nós oramos pela vida de cada um dos irmãos, apresentamos a igreja do Senhor Jesus. E sabe, é muito bom quando você, de alguma forma, vê Deus fazendo muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Eu tenho orado muito nessa direção, para que o Senhor surpreenda, sabe? Não por uma obrigação, Ele não tem obrigação de fazer nada daquilo que Ele já fez. Ele não tem mais obrigação nenhuma de como diz a história, de querer provar nada para nós. Porque afinal de contas, Ele já fez isso através de seu Filho amado na cruz do Calvário. Quem crê assim, diga amém. E realmente, sabe, quando eu ouvi hoje o louvor sendo ministrado, né? E eu lembro que a Gleiciane falou assim, que quanto houver Jesus, há o amor, né? E na verdade não é a pessoa de Jesus, mas sim a essência dele em nossas vidas, amém? A palavra do Senhor diz em Gálatas 2:20 que é exatamente isso: Cristo em nós, a esperança da glória. Deus olha para nós e quer ver Cristo revelado em nossas vidas. Não é o que eu e você achamos, não é o que você pensa, não pode ser dessa maneira.
existe um rito, existe uma forma de ser levado à palavra do Senhor e vivê-la de uma forma extraordinária. Nós acabamos um mês agora de falar sobre sujeição no GEAS, né? Nós trouxemos essas palavras para que a igreja entendesse de alguma forma como é importante eu e você compreender o que as Escrituras nos mostram, nos falam nesse dia. Você vê aí quinta-feira o solidificar, completando a vida de Paulo, ou seja, o ministério de Paulo, aquilo que ele foi usado por Deus para fazer, e você vai ver que na essência como um todo, Paulo compreendeu essa praticidade do evangelho na sua vida. Ele não quer dizer que ele negou isso, que ele disse o contrário, que ele abriu. Não, pelo contrário, nós vamos ver aqui momentos em que Paulo deixa claro, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo, eu avanço. Nós vamos entender que quando eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, é muito importante nós tirarmos essa verdade e aplicarmos na nossa vida de uma forma muito íntegra, verdadeira, mesmo que caiba o quê? Alguns danos sofridos durante a vida cristã. Porque assim, quando se fala de integridade, vai ter alguns momentos que a geladeira ralou numa mudança, que você comprou ela nova, o carro que você comprou novo, de repente você está estacionado, alguém vem lá e com aquele engate bate atrás e amassa e você não sabe quem que é, você vai abrir a porta do teu carro sem querer, vai lá e bate embaixo, ou seja, tudo é um processo, é uma caminhada, é um avanço das coisas de Deus. E eu quero ministrar nessa manhã uma palavra que o Senhor falou muito comigo, porque eu tenho entendido que nós não podemos ser como nécios, nós não podemos estar perdidos diante das situações, sem saber o que está acontecendo. Não tem como eu e você, viver mais numa esfera onde, por exemplo, assim, nós temos que buscar a Deus fazer alguma coisa, como se Deus tivesse essa necessidade. Não, o cristão, a partir do momento em que ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele passa num ambiente de gratidão. Ontem à noite os meninos falaram muito sobre isso na ministração. Irmão, diga assim comigo, gratidão tem que ser algo intencional. Porque se você esperar a recompensa daquilo que você está vivendo aqui na terra, está errado. Mas a gratidão daquilo que Deus fez tem que ser algo intencional. Então, mesmo que os meus olhos não estejam vendo aquilo que satisfaz a minha alma, os meus olhos espirituais têm que me levar a um lugar de gratidão. Senhor, eu agradeço pelo que eu tenho vivido, porque eu sei que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Você está entendendo? Nós temos que caminhar nesse ambiente, nós temos que ter essa verdade. Por exemplo, hoje eu e você, nós saímos da nossa casa, nós estamos aqui nessa manhã para mais um culto. Culto esse que hoje nós decidimos ser ceia. Mas a palavra do Senhor diz que todas as vezes que nós estivermos reunidos no nome do Senhor, ali nós deveríamos ceiar, lembrar do sacrifício de Jesus. Então, preste bem atenção, hoje você está num lugar mais importante da sua vida como cristão nesses dias. É mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que o teu casamento, mais importante do que o nascimento do teu filho para quem tem filho, é mais importante de qualquer outra coisa, porque aqui evidencia, como o Douglas falou, o ensaio daquilo que nos espera na boda do Cordeiro. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então você não pode de maneira alguma fazer esse ato simplesmente por uma obrigação. Você não pode de maneira alguma vir para cá, da maneira como se fosse uma reunião qualquer, um compromisso de escola, um casamento que você vai lá e dizer assim, a partir de hoje agora eu tenho um caso. Não, não pode ser assim. Você veio para cultuar ao Senhor. Você veio para dizer que Ele é soberano, Ele é o único, Ele é adorado, Ele é entronizado, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é digno de honra, o Seu nome está acima de todo nome, Ele é o meu socorro bem presente no dia da angústia, Ele é o meu pastor, então nada terei falta. São coisas como essa. Você pode balançar a pessoa do seu lado e dizer assim, o que você veio fazer aqui nessa manhã? Porque se a gente acha que veio para cá simplesmente por ouvir uma boa pregação, deixa eu te dizer, já começa de algo muito interessante. Você sabia que hoje é domingo e é o primeiro dia da semana? Sabe o que isso quer dizer? É a tua primícia hoje. É a tua primícia. O domingo é a primícia da semana. Hoje determina como vai ser a tua semana. Então faz muito sentido você analisar e dizer assim, não, eu tenho que adorar o Senhor, porque hoje é a primícia, eu vou encontrar o corpo de Cristo, eu vou encontrar meus irmãos, eu vou adorar o Senhor como o primeiro dia da semana. Amanhã é a tua função exercida na terra que Deus está te permitindo fazer. Então amanhã você vai encontrar o teu chefe, amanhã você vai encontrar teus amigos de trabalho, amanhã você vai ter que resolver situações, mas hoje é o dia de adorar ao Senhor. Porque é a primícia, domingo é a primícia, é o primeiro dia que eu separo para o Senhor.
E o texto aqui fala muito claro. Aqui Jesus está dando algumas orientações muito importantes. Se você vai anotar, hoje eu quero falar sobre porta, caminho e alvo. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: porta, caminho e alvo. Nós vamos falar desse contexto, daquilo que Deus espera. E eu quero que você pense como está a sua vida, como você tem se portado diante das dificuldades e das adversidades que te cercam. Eu quero nessa manhã te capacitar pela palavra do Senhor para você entender, talvez como você está agora, talvez como Deus esperaria que você já tivesse e aonde de fato Ele deseja que você esteja. Preste bem atenção, o texto começa num pedido onde Jesus ensina ao povo, os discípulos, a orarem. Peça lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Diga assim comigo: porta. Porta nesse contexto fala de passagem. Porta está dizendo não a escolha que você tomou, mas o lugar onde você já passou. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, a gente entendeu o sacrifício da cruz. Diga assim comigo: a cruz é uma porta que gera uma passagem. Tem muitas pessoas que acham que porque entregaram a sua vida para Jesus, elas pensam que os seus problemas estão resolvidos. Não precisa fazer mais nada, não precisa caminhar mais nada, não precisa, avançar num propósito. Não precisa, se despedir do velho homem. Porque veja bem, não é Jesus que vai tirar de mim as cracas de quem eu era. É eu entendendo Ele em mim e eu vou fazendo isso. Lembra que quando nós participávamos do retiro, nós tínhamos um encontro com Deus? E nos últimos, acho que era no domingo de manhã, não lembro mais ou menos como é que era aquela questão da forma lá. Mas a gente tinha um teatro, vou dar um spoiler aqui, né? A gente tinha um teatro em que na última pregação, do nada a gente soltava bombas, dava um susto em todo mundo que estava lá. Quem tinha problema de coração, ali era a prova se estava tudo certo. E de repente entrava uma encenação de algumas pessoas sendo demônio e aquela coisa arada toda. E havia um exemplo de uma pessoa que estava naquele ambiente sendo tratado, sendo liberto, sendo transformado pela palavra de Deus. E no seu corpo tinha algumas frases que representavam alguns pecados, né? O álcool, o fumo, a prostituição, seja qual fosse a situação. E tinha um que chamava-se orgulho, que era justamente o último, em que os demônios estavam ali, e aí naquela ensinação tinha Jesus olhando para o cara e dizendo: olha para mim que eu vou te ajudar a tirar tudo isso. Daí ele olhava e tirava, mas quando Jesus mostrou para ele tirar o último, que era aquele orgulho, lembra? Que o cara olhava assim para Jesus, olhava para os demônios, via ali, lia orgulho e ele começava a duvidar que ele tinha aquilo mesmo. E a forma da dúvida, que ele achava que ele não tinha orgulho, que ele não era soberbo, que ele não era arrogante, dava brecha para que os diabos, os capetas ali, os capirotos, enfim, vinha e pegava todos os pecados de novo e começava a colar de novo nele. Quem lembra desse teatro? Assim eu creio que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Jesus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Não tem como o Senhor, porque veja bem, o papel dele é eterno, é espiritual, ele não tem mais nada o que ser feito. Na cruz ele deixou claro: Pai, está consumado. Tudo que eu deveria fazer pelo povo eu já fiz, agora cabe a eles entender o que eu falei. Cabe a mim e a você entender o que o Senhor quer de nós nesses dias. Por isso nós vivemos o ano da exatidão, por isso temos ministrado sobre sujeição, por isso a igreja do Senhor. E detalhe, irmãos, nós não queremos ser melhor do que ninguém, nós queremos ser achado por Ele em todas as coisas, amém? E o texto fala sobre esse lugar, onde eu queria que você abrisse agora comigo Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 22. João tem uma visão e foi movido pelo Espírito para entregar uma palavra aos irmãos de Laodiceia. E olha só como o texto começa dizendo, diz assim, Apocalipse 3, do 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente.
Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18: dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você não se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção aqui que há uma repreensão dada à igreja. Há uma repreensão aqui que o Senhor fala, que Ele vê as atitudes que nem é quente e nem é frio, é morno. E Ele deixa claro: é importante que eu e você tenhamos um lado. Melhor seria se a gente fosse só quente, ou melhor seria se a gente fosse morno, só frio, perdão. Mas você já parou para pensar que hoje em dia, infelizmente, nós temos vivido uns dias onde as pessoas, por não entenderem sobre a porta, ou seja, a passagem em que elas já estiveram e já passaram, elas começam a se equilibrar num tempo de frieza espiritual, porque não busca, não acha, não quer se envolver. E há um tempo onde, por exemplo, agora eu estou bem, Deus realizou o desejo do meu coração, a minha oração foi ouvida. E aí passa aquele processo, ela começa a esfriar de novo, e daqui a pouco de novo, e daqui a pouco de novo. E a palavra do Senhor deixa claro que isso é ruim. Está aí, você acabou de ler a igreja de Laodiceia, e ela fala o contrário, ela dá uma dica: portanto compre de mim ouro refinado. Sabe o que é isso, irmãos? Ouro refinado é passado pela prova. Quanto mais quente, quanto mais... Mas eu não quero que você entenda que quanto mais prova Deus está... Não é isso. Diga assim comigo: é conhecimento pautado pela palavra de Deus. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, quanto mais você deleita-se sobre ela, quanto mais verdades da palavra de Deus que tocam o teu coração e você é transformado, mais próximo daquilo que Deus espera você estar. Por isso que a transformação, ela nunca é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Nós vivemos hoje um tempo onde, infelizmente, pregar sobre a porta larga dentro da igreja virou-se o contrário, virou-se para os cristãos, virou-se exatamente para as pessoas. Nós precisamos mostrar para as pessoas que a nossa alma, ela não se converte. O nosso desejo carnal, ele não se converte, a não ser se o Espírito Santo de Deus for e ser o centro de guia, sabe? Fala assim para a pessoa: que Ele me guia a toda a verdade. E o texto é muito claro, ele diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando. Quem crê nisso, diga amém. Jesus está voltando. Mas esse texto fala muito sobre abrir esse ambiente de porta, ou seja, essa passagem que você teve. Hoje eu te pergunto: para quem você tem aberto a porta do teu coração? Há um mês atrás nós tivemos uma pregação aqui do apóstolo Cristiano Miranda, e fala sobre a gestão dos pensamentos. Quem estava aqui naquele dia lembra do que eu estou falando? Se não, tem no Spotify lá, pode ouvir, é benção. Gestão dos pensamentos. Irmãos, nós paramos de pensar naquilo que pensamos. A gente tem simplesmente reagido àquilo que não me agrada. Aquilo que, sabe, eu nem paro para analisar o que o Espírito Santo quer me ensinar nas coisas. Eu não tenho parado nesses dias para ponderar qual é o meu erro. Eu não tenho feito mais isso. Hoje, a igreja do Senhor, quando eu falo a igreja, eu estou falando não A, B, C, é nós como corpo de Cristo. Nós não temos parado
mais para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Hoje existe uma realidade presente no meio da igreja, que é a reação. Por exemplo, quando você está com luta, você acha que a oração resolve todas as coisas, e você faz propósito, sabe o que precisa. É aquela história, estou com dor de dente, o que tem que ser feito eu vou fazer. Mas para que ter dor de dente, se você pode tratar seus dentes antes? Ontem eu perguntei uma coisa para a Priscila e para a Isabel, vindo para cá, na oração. Eu estou ouvindo uma série de pregação de um pastor americano, e ele fez uma colocação bem interessante. Ele disse assim: se eu te prometesse hoje, dissesse para você que eu vou te dar $1.000, mas também na mesma pergunta falasse assim, mas se você esperar eu te dou $2.000 no final do mês, qual opção você teria? Se eu te desse $1.000 hoje, talvez recuperaria o teu momento agora, mas você deixaria de receber mais 1.000 no final do mês. A questão é o seguinte: o que temos aprendido quando Deus decide demorar um pouquinho para responder as nossas orações? O que eu e você temos aprendido quando Deus não faz do jeito que a gente quer? O que eu e você temos sujeito ao que Deus tem feito, quando Ele diz assim, não é hora de fazer agora, continua orando aí, continua fazendo. Sabe aquelas coisas que a gente para e diz assim, não, mas eu queria tanto, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e Deus diz assim, não, mas calma, não é tempo de você ter isso ainda. Será que a gente fica rabugento? A gente diz que as pessoas não têm razão, a gente diz que o lugar que a gente está não é bom, a gente diz um bocado de coisa e Deus está dizendo assim, calma, eu só estou querendo tratar seu coração. Foi assim com o povo, irmãos, quando saiu do Egito, lembra disso? Eles saíram que era para uma linha reta, Deus viu o coração desse povo, e detalhe, tudo que Deus demora para nos entregar, não é porque Ele é um Deus mau, é porque Ele quer que a gente aprenda, diga assim comigo, a gente aprenda a ver como somos errados. Por isso que muitas vezes não é do teu jeito, é por isso que Deus segura, para que você entre num lugar de maturidade e vença você mesmo. Não é porque Deus é mau, Deus não entrega. Não, pelo contrário, Deus não entrega porque você não está preparado para ter, e você precisa reconhecer isso. É aquilo que eu sempre falo, imagina se Deus respondesse todas as nossas orações. Nós estávamos como, irmãos? Porque a alma, ela é errante. A alma, ela é comparada exatamente como uma folha de bananeira. Esse é um exemplo que eu estou dando. Hoje ela pensa isso, amanhã pensa de outro jeito. Preste atenção que eu quero dizer para você. Para quem você tem aberto a porta do seu coração, determina muito o que você entendeu do que Cristo é para a sua vida. Se você tem aberto a porta do teu coração, sabe, para finanças, porque eu precisava ter mais dinheiro, porque isso, aquilo, outro. Deixa eu te dizer, irmãos, isso não define. A porta tem que ser aberta para Cristo Jesus. Diga assim, Ele tem que dominar tudo. Não é o que a tua alma clama. Não, porque agora eu preciso. E eu não estou dizendo de entregar os sentimentos. Eu estou dizendo o seguinte, para que você veja como está a sua vida. Como está a sua vida. E outra coisa, que voz tem chamado você? E qual você tem escutado? Qual é a voz que tem, sabe, direcionado a tua vida? É a situação do que a gente vive hoje no Brasil? É a situação do teu emprego? Como a gente tem ouvido as pessoas dizendo, está difícil, está difícil. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Desde que o mundo é mundo, para o homem sem Jesus, tudo é difícil. Desde que o mundo é mundo, tudo sem Jesus é difícil. Tudo. Tudo sem Jesus tem limites. Tudo sem Jesus se torna impossível de ver Deus fazendo. Tudo sem Jesus se torna quase que, sabe, nulo qualquer movimentação que você faz. Porque vai ser tudo o seu braço. E o que é o seu braço? Infelizmente, vai ter uma hora que você vai cansar. Infelizmente, vai ter um momento em que você vai pensar em desistir de todas as coisas. E preste atenção, essa porta, quando fala de passagem, fala de um processo diário de renúncia. É o velho Abel sendo morto e decidindo morrer todo santo dia. Mas não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo outro. Tem sim, tudo a ver.
Você já parou para pensar as tuas escolhas e decisões à luz da palavra? Mas presta atenção, se eu for fazer... Irmãos, pega a tua Bíblia e levanta o mais alto que você puder e diga assim, ó, tudo que eu preciso está aqui. Está aqui. Você pode ter as suas escolhas, você pode ter as suas decisões, mas tudo que eu e você precisamos está na palavra de Deus. Então, essa porta, ela fala de passagem. Abre comigo em João 14, do 1 ao 6. João 14, do 1 ao 6. Não se turbe o coração. Que o coração de vocês não se turbe. Creiam em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por... Diga assim, se não for Ele, nada adianta. Irmãos, eu fiz 41 anos esse ano, então já estou mais perto do 42. Março, 5 meses, 6 meses talvez. E eu falava com meu irmão uma coisa essa semana, que eles estavam aí, o Rafael e o Calé. Inclusive, irmãos, meu pai está aqui, glória a Deus por isso, amém? A gente colocou lá no grupo da igreja, ele vai precisar fazer um procedimento junto com o que ele tem, e isso é feito em Florianópolis, né, pai? Então houve ali um livramento de Deus, eu creio e cremos assim. Geralmente não é feito o exame pré-operatório no dia, na hora, né? Geralmente é dias antes, alguma coisa assim. E foi identificada ali uma segunda arritmia, né? Arritmia essa que tinha sido em 2017, né, pai? E ela tinha sido tratada. Ou seja, ela não tinha voltado e na hora que foi para fazer lá, viu que aquela abençoada estava lá ainda, né? E aí o médico, por entender que não tinha o preparo necessário no hospital, ele entendeu que não seria, e enfim, nós entendemos que ali foi o milagre do Senhor, foi a provisão do Senhor, porque se estivesse fazendo e aparecesse um outro imprevisto, talvez fugiria do controle, né? Então Deus fez dessa maneira. E eu falava com meu irmão sobre algumas coisas que ele tem ouvido, né? E eles vieram para isso, para estar com meu pai. E ele tem vivido uns dias de algumas escolhas, decisões, coisas que ele precisa tomar. E eu dizia para ele assim, Rafael, deixa eu falar uma coisa para ti que eu aprendi isso com a vida. As nossas decisões erradas, a gente tem duas escolhas. Irmãos, desculpa que eu não estou aprendendo, esse negócio do óculos aqui, isso não é tique não. Agora eu estou entendendo que o pessoal está. Acho que vou amarrar uma linha aqui atrás e puxar assim, ó. Ô agonia isso, cara. E eu falei, Rafael, desde que eu entendi, na vida, enfim, talvez você tenha aprendido isso também, até primeiro do que eu aprendi nunca olhar para trás e reclamar do meu passado. Eu preferi decidir que eu estava errado todo o tempo. Hoje eu louvo a Deus por esse entendimento, porque eu consegui compreender minha esposa e saber que eu estava errado. Acabou. Eu consigo olhar para os meus filhos e aquilo que eu errei na criação deles, eu não preciso dizer assim, não, mas é por causa da cultura, por causa disso. Não, fui eu que errei. Sabe, esse texto, quando eu estava lendo, meditando sobre João 14, eu vi um Deus que teve uma escolha extraordinária de enviar a pessoa certa para cumprir tudo que deveria ser cumprido. E a pergunta que eu faço para você hoje é justamente essa. Só tem autoridade para voltar ao Pai quem decide escolher o que Ele quer. O que você tem escolhido nesses dias? Quais são as escolhas que têm te levado a um lugar de descanso, a um lugar de proteção? Porque o texto fala exatamente sobre isso. Diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Aonde existe angústia, são decisões e escolhas erradas. Porque a Bíblia diz, não andeis ansioso com coisa alguma. E sabe qual é o mal desse século? Ansiedade.
depressão, síndrome do pânico. Sabe o que isso tudo é fruto e raiz da onde? Falta de sujeição. Jesus deixou claro o seu papel do início ao fim. Por que a gente teme em querer ser diferente? Eu olho para o meu passado, irmãos, eu hoje entendo que o seguinte, quando eu digo assim, eu aprendi como não fazer, isso não é um jargão, não é nada disso não. É porque é verdade. Irmãos, a palavra do Senhor diz que há algo claro, há um caminho. Todos os nossos dias, o Senhor já escreveu antes de qualquer um deles existisse. Salmo 139, 16. Irmãos, e você conhece o Deus todo soberano, poderoso, enfim. Você acha que Ele escreveu coisas ruins? No momento mais difícil da igreja, no Velho Testamento, Ele diz assim, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Sabe, os pensamentos que ainda eu vou fazer o seguinte, deixa comigo, que eu vou levar os pensamentos onde vocês não acham e vou entregar da forma que vocês querem. João 14, irmãos, fala sobre essas escolhas. Fala sobre esse ambiente onde, sabe, tem trazido paz às tuas escolhas. Presta atenção e pondera assim. Tudo que eu escolhi viver até agora tem trazido paz ou só angústia no meu coração? Aí você diz assim, pastor, mas o senhor não sabe o que eu vivo. O senhor não sabe, irmãos. Eu não estou aqui dizendo quem sofre mais ou quem sofre menos. Eu não estou comparando o teu sofrimento com aquele que acha que sofre menos. Não é nada disso. Porque quando a gente acha que está mal, Deus permite que a gente olhe alguém do nosso lado pior do que a gente ainda, não é assim? Não é assim, eu estou com um problema no meu casamento, não tem mais jeito, daqui a pouco Deus pega e você vê uma situação que, meu Deus do céu, ainda bem que eu não estou desse jeito. De repente uma situação financeira quebrou tudo e lascou-se tudo, não tem dinheiro para comprar um pão. Você olha do lado, tem um cara que tinha uma única casa, foram lá e tomaram a casa do cara e o cara está morando debaixo da ponte. E você ainda na sua casa, quentinho e tudo mais. E assim vai. A questão não tem a ver com as circunstâncias, a questão tem a ver com as escolhas que eu e você tomamos. E detalhe, todo o projeto de Deus é cumprido na nossa vida quando a gente abre as portas. A gente tem as escolhas certas. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Irmãos, o que eu quero fazer você pensar nessa manhã é o seguinte: as tuas escolhas, se tem trazido paz, continua. Está tudo certo. Está tudo muito certo. Glória a Deus. Se Cristo é o centro, continua. Se arrependendo, andando humildemente diante do Senhor. Está tudo certo. Agora, se tem momentos difíceis, pare e pondera o que eu escolhi. O que eu escolhi para a minha vida? Porque aqui Jesus deixa claro para os discípulos, assim, eu estou indo para um lugar determinado, eu escolho estar lá com meu Pai, eu quero estar lá no meu Pai, eu vou cumprir o que Ele pediu, eu estou disposto. Escolhas. Balança a pessoa do seu lado assim, quais escolhas você tem tido? E o principal delas, irmãos, as tuas escolhas têm te feito crescer. As tuas escolhas têm te feito crescer. Primeiro diante de Deus, irmãos. E antes que você entenda o que é o teu crescimento, eu não estou falando de estrutura, irmãos. Eu estou falando de estatura. Estrutura é para os outros ver. Fulano de tal está tão bem, né? Olha só, e tudo mais. Olha como as coisas estão acontecendo. Isso aí, irmão, é estrutura. Agora, estatura é aqui dentro. Jesus crescia em graça, conhecimento e estatura. Dentro de você hoje, como está o teu ambiente com Deus? Hoje você é uma pessoa que é diferente, você não é mais um iracundo, como diz a palavra do Senhor. Aquelas pessoas que qualquer coisa se irava. Como é que está dentro de você? Como é que você tem reagido às necessidades do dia a dia? Como é que você fala, sabe, daquilo que hoje você decidiu estar e agora você não sabe como sair? Eu dizia para o Rafael, meu irmão, cara, tu é fruto da tua semente.
Você é fruto daquilo que escolheu. É que quando a coisa aperta, a gente começa a dizer assim, não, mas isso é o demônio, isso é aquilo outro. Não! Você é fruto do que decidiu estar. Irmãos, eu poderia ter um abdômen trincado, mas eu escolhi comer, irmão. E pronto. Agora tem gente que curte isso e está tudo certo. Eu vou entrar nesse nível em nome de Jesus, profetiza sobre minha vida, diga amém. Eu quero, eu preciso, senão eu não vou chegar onde Deus quer, irmão. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas ontem à noite eu saí daqui e me deu vontade de comer um caco. Já era quase meia-noite. Como é que vai dar certo isso? Aí depois não adianta eu dizer assim, ai Senhor, eu não quero ter essa azia. Em nome de Jesus sai. Não tem como. São escolhas. É ou não é verdade? Quando alguém diz para você, não case com essa pessoa não está aliada. Você casou. Tem 10 anos que a pessoa é tudo aquilo que disseram. É porque é palavra de maldição liberada. Não é palavra, porque você decidiu e não ouviu. Aí agora você vive num ambiente, Senhor, leva o meu marido, ou leva a minha esposa, porque só assim eu estou livre. Porque não fala isso da boca para fora, mas dentro do coração está lá, assim, eu podia ser ele, né? Porque daí eu estou livre. Quantos estão entendendo, irmãos? Você é reflexo das suas escolhas. Se você é uma pessoa hoje, sabe, que está fria espiritualmente, não foi ninguém que te colocou aí, foi você mesmo. Ao mesmo tempo, se você for uma pessoa que tem recebido do Senhor, vivendo no entendimento da verdade da sua palavra, rompendo, crescendo dia após dia, também as suas escolhas não tem nada a ver com quem está do teu lado. Você escolheu. Isso Deus entregou a nós. Deus nos permitiu viver assim, livre-arbítrio. Você, irmão, estar onde você deseja estar. Diga assim comigo, eu quero estar mais perto do Senhor Jesus. Então caminhe essa direção. Esse é o caminho. As minhas escolhas, elas me levam para perto de Deus. Tudo que eu faço tem a presença do Senhor. Irmãos, é aquela história, brasa fora do braseiro, o que acontece? Esfria. Domingo passado o Manuel falou sobre essa liberalidade. Meu pai fala muito sobre isso, que aquilo que determina a tua mente, assim é. Irmão, você acha que eu também não tenho seta do inferno na cabeça, na mente? Você acha que nós que pregamos a palavra de Deus somos diferentes do que você? Jamais, irmão. Você acha que o contra-ataque do inferno é diferente? Não, porque eles são blindados. Pelo contrário, irmão. Pelo contrário. Mas sabe qual talvez seja a diferença, humildemente falando? É que a gente decide andar diante do Senhor mais próximo possível do que a palavra diz. E nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Não existe perfeição fora de Cristo. Não existe. E essa é a realidade que eu e que você temos que ter. As nossas escolhas nos levam além ou aquém daquilo que Deus tem como propósito. E isso é uma decisão que você tem que ter. Eu falava com o meu irmão sobre isso. Eu falei, Rafael, cara, eu decidi viver isso. E hoje eu estou colhendo isso. E se eu não cuidar com aquilo que eu estou colhendo, não tirar a semente e continuar plantando, vai acabar. Vai acabar. E tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. E está tudo certo. Agora, enquanto mais eu escolho plantar, mais eu colho diante do Senhor. E eu não estou falando de financeiro, irmãos. Eu estou falando de atitudes. Quanto mais você decide, quanto mais você escolhe coisas que Deus deseja. Ah, mas é porque pastor, o senhor não sabe o que eu vivo. O senhor não sabe. Irmãos, me mostre pela palavra qualquer atitude sua na terra que supere o que Jesus Cristo fez na cruz, que eu te dou razão. Qualquer coisa que você está passando, ou passou ou deixou de passar, qualquer uma, de A a Z, se você me mostrar na palavra que o Senhor não pode suprir essa falta, essa necessidade, essa direção, seja qual for, eu começo a te dar razão. Agora, nós estamos aonde escolhemos estar. Libere uma palavra sobre a vida do seu irmão, que você escolha o que o Senhor quer para a sua vida.
Filipenses 3, do 12 ao 18. Já estou terminando. Aqui fala de propósito. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 18. Olha o que diz. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quem crê assim, diga amém. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Olha só. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, preste atenção, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Continua no versículo 18 lá, Israel. Repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Isso era para a igreja, meus irmãos. Muitos de nós vivemos como inimigos da cruz de Cristo. Já pensou você está vivendo num ambiente onde você não consegue romper com o teu passado por causa das tuas escolhas? E você compara esse ambiente como se Deus tivesse que resolver seus problemas? É o que Paulo está dizendo. Você é inimigo da cruz de Cristo. Olha como é sério isso, igreja. E Paulo deixa claro justamente isso. Sabe, eu preciso entender isso. Eu quero que você saia com esse pensamento nessa manhã. E é sobre isso mesmo. Qual tem sido o alvo que eu tenho escolhido para a minha vida? Você quer se parecer com quem, meus irmãos? Você quer parecer com homens aqui na terra? Te digo, isso é fadado ao fracasso. Decida parecer com Jesus. Escolha, passe, viver com Jesus. Lembra que o Aurélio acabou de falar aqui? Caminho, verdade e vida. Deixa eu te dizer algo nessa manhã que talvez frustre algumas das pessoas que estão aqui ou quem está me vendo pela internet. Tudo aquilo que eu vivo fora da vontade de Deus é responsabilidade minha. E se é responsabilidade minha, é responsabilidade em todos os aspectos. Agora, tudo que eu vivo no centro da vontade de Deus, a responsabilidade total é dele. E eu quero que você entenda isso nessa manhã. Quais são as portas que você tem abrido dentro do seu coração? Quais têm sido as escolhas que você tem feito? E qual é a motivação do alvo que você tem para fazer? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus com esse entendimento. Queria chamar os irmãos que vão servir a ceia, pudesse já providenciar aqui.